O Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Paulínia é a ciência antes da porteira. É o único centro de pesquisas da FMC no Hemisfério Sul e trabalha em contrastação com os demais centros de pesquisas situados no Hemisfério Norte. Atualmente, este centro de pesquisas faz o screening de novos ingredientes ativos, dá o suporte tecnológico para os produtos existentes, faz o monitoramento de pragas, doenças e ervas daninhas para os principais ingredientes ativos, determina as boas práticas agrícolas e também desenvolve novas formulações de agroquímicos para toda a região. Nestes 40 anos, passaram pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Paulínia muitas moléculas que, após anos de desenvolvimento, se transformaram em produtos líderes em diversos segmentos de mercado e se tornaram importantes para a agricultura brasileira. Após essas 4 décadas de trabalho e muito investimento em pessoas, estruturas e equipamentos, esse centro se torna uma referência no desenvolvimento e inovação na área do controle fitossanitário. A energia das pessoas é nosso grande valor. Todos que passaram por aqui contribuíram com seus conhecimentos e experiências para construir um centro de qualidade e segurança exemplares. Nesta oportunidade, celebramos não somente 40 anos de excelência técnica, mas também um importante marco de 0 acidente com afastamento em toda a sua história. Temos orgulho de pertencer a uma organização que valoriza a segurança de seus profissionais e reconhecemos a dedicação de cada um deles. Nós construímos tudo isso juntos e vamos continuar construindo com tecnologia, competência e sustentabilidade, transformando o agro no Brasil e na América Latina. Com tecnologia, respeito às pessoas e ao meio ambiente, estamos focados para seguir em frente e melhorar a sustentabilidade dos produtos, mantendo os excelentes níveis de segurança, que são valores fundamentais da FMC. A inovação está em nosso DNA. Bom dia. Complementando nossa manhã sobre vinhaça, temos a sala de plantio e colheita com o tema Vinhaça localizada, uma nova maneira de aplicação e classificação da vinhaça. Gostaria de apresentar o nosso moderador, Dr. Wilson Agapito, gerente agrícola da Santa Isabel, graduado em gestão de negócios, no segmento há mais de 30 anos, atuou como gerente de manutenção automotiva e motomecanização. Passo a palavra do Agapito para fazer as devidas apresentações. Bom dia, obrigado, Felipe. Primeiramente, queria desculpa, que o vento está forte. Primeiramente, queria agradecer ao DOP, na pessoa do Mauri, do Salib, pelo convite, para a gente poder debater, expor algumas opiniões dos nossos convidados, e falar um pouco sobre essa nova modalidade. Eu acho que nós tivemos um painel excelente antes desse nosso agora, foi sobre legislação, temos algumas coisas para se falar, mas hoje nós vamos falar aqui no nosso sobre a operação disso, a aplicação, os recursos, o que fazer, como fazer e quais as melhores maneiras de se investir para isso. O nosso corpo de debatedores aí que vai estar participando, Humberto Carrara, não vou dispensar apresentações, mas Humberto, hoje ele é diretor de operações da usina São João de Araras, já, como nós, já é um canassauro também, já está há mais de 30 anos no setor, então já passou por muita experiência e boa e não tão boa do segmento, de muita mudança. Então, tem uma vasta experiência para isso também. O Cristóvão, que é o gerente agrícola da usina Ferrari, também agrônomo como Humberto, então já também há mais de 30 anos no setor, já com vários trabalhos envolvidos aí dentro
do segmento, não só no tema que nós vamos falar, mas já num tema mais profundo. O Leonardo Sintra, já há um tempo também, acho que está com quase 20 anos aí já labutando já no segmento, que hoje ele é o diretor agroindustrial, do Grupo Santa Terezinha, no Paraná, da Usa Açúcar. A Fabiana Ascencio, ela é especialista em desenvolvimento agronômico na Raízen, também já está um pouco mais nova que nós, mas já está bem familiarizada já com os processos. E o Carlos Faroni, da Biosev, que é o gerente técnico corporativo da Biosev, e já tem também uma experiência grande já no segmento, já foi pesquisador do CTC e já vem há um tempo já labutando nessa linha aí de desenvolvimento tecnológico, na mesma linha da Fabiana, e que trazem as novidades para a gente, né? Nós um pouco mais no operacional e eles mais no desenvolvimento. Então, acho que a fusão dessa mescla hoje que nós temos aqui nesse painel de algumas experiências e algumas cabeças pensantes, eu acho que ela vai trazer um resultado legal no painel. Acho que para não delongar, eu vou começar com algumas perguntas básicas aí que seria, né? Eu vou começar com uma que eu começaria pela Fabiana, que eu acho que vamos priorizar as mulheres aqui, que é a única que está aqui, então vamos priorizar a Fabiana. A pergunta que eu colocaria para todos, mas primeiro para a Fabiana, depois aí vamos na sequência, o Carlos, o Leonardo, o Cristóvão, o Humberto. Eu coloquei um ponto aqui que eu vou juntar em duas perguntas. O excesso de vinhaça, ele influencia negativamente na produtividade do canavial? E na complementação dessa pergunta, essa vinhaça aplicada localizada, complementada com adubação mineral, adubação orgânica, quais os benefícios que ela pode trazer para a nossa questão de produtividade? Bom dia, Gapito. Bom dia, pessoal. Como fui apresentada aqui, só antes de responder, né, eu sou Fabiana, trabalho aqui na Raízen como especialista em nutrição. Obrigada ao DOP também pelo convite. E para mim também é uma honra poder compartilhar um pouco um prazer poder compartilhar um pouco do que a Raízen vem fazendo sobre esse tema e participar aqui com um time de bastante conhecimento que consegue representar bem o setor aí, né? Aí, falando um pouco sobre esse ponto que o Agapito colocou, acho que primeiro, em relação ao excesso de aplicação de vinhaça, entendo mais aí que a gente está falando um pouco até em relação à aspersão, acho que o uso da vinhaça ele passou a ser uma estratégia racional para a estratégia agrícola como um todo, né, nas usinas. E aí, com isso, a gente percebe que tem, sim, algumas diferenças em relação à produtividade. Acho que o primeiro ponto, olhando primeiramente para a pesquisa, existe um consenso entre vários pesquisadores, né, que vinhaça aplicada aí acima de 400, 500 metros cúbicos pode, de alguma maneira, afetar a produtividade do canavial, lógico que dependendo de tipos de solos diferentes que a gente tem representado aí em todas as regiões do estado ou até em outras regiões canavieiras fora do estado de São Paulo. Vindo para as questões mais práticas e operacionais, acho que o que é muito importante, o que a gente tem notado, respeitando, que é a prática nossa, né? Respeitando as aplicações e as doses de vinhaça baseadas e nos limites postos pelo PAV, a gente, nas áreas, principalmente de aspersão, a gente tem notado aí produtividades entre 8 a 10 toneladas acima de uma área onde a gente não tem aplicação de vinhaça. Então, de novo, tem a questão de pesquisa, que traz algumas referências para a gente, e na prática o que a gente precisa sempre garantir é a aplicação aí respeitando as taxas do PAV, e de fato a gente consegue observar no campo e na balança ganhos de produtividade expressivos quando a gente adota as práticas adequadas
em relação às doses e aplicação da vinhaça. A segunda, né, Gapito, acho que o próximo ponto que você colocou é em relação à complementação dessa vinhaça, aí já vindo um pouco mais para a vinhaça localizada. Acho que a vinhaça localizada, ela permite hoje para a gente, ela é um vetor, ela é uma maneira de conseguir levar, então, em determinada etapa, a gente consegue levar todos os nutrientes que a planta precisa, quando a gente está falando da vinhaça localizada, já com o manejo dela enriquecido, e aí, dentro das modalidades, enriquecida com nitrogênio, algumas usinas já enriquecendo com fósforo, esse é o nosso manejo hoje, né, aplicação de fósforo na soca, enriquecendo com alguns micronutrientes, em algumas situações com alguns ácidos orgânicos. Então, a gente vê os resultados que a gente tem na pesquisa também da mesma maneira, se comportando no campo aí com ganhos expressivos, tanto do ponto de vista do custo, tanto do ponto de vista de produtividade, onde a gente já tem adotado esse manejo, quanto do ponto de vista de custo, porque a gente, na verdade, está fazendo uma junção de operações, né? Enriquecendo a vinhaça, eu levo toda a minha nutrição numa única aplicação, isso demanda menos operações acontecendo no canavial, né? Então, acho que, de maneira um pouco resumida, essa seria a nossa visão em relação a esses dois pontos que você colocou. Ok, ótimo, Fabiano. Carlos, puder. Pessoal, bom dia. Vocês estão me escutando? Estava com um probleminha no áudio antes de entrar. Então, o Gapito, demais aí do painel, bom dia. Em meu nome, em nome da Biosev, queria agradecer ao DOP pelo convite para poder falar um pouco de vinhaça, tá? Concordo com tudo que a Fabiana disse. A vinhaça, eu tenho uma visão que hoje, se o setor tem algum ponto de sustentabilidade do negócio em si, a gente pode falar que é a vinhaça e os outros subprodutos que a indústria gera, né? E aí falando de torta de filtro, de fuligem, de outros produtos que contêm nutrientes, né? Então, a experimentação já mostrou isso, que as áreas que recebem vinhaça são áreas mais produtivas, né? Essa adubação orgânica ou organomineral que pode ser feita com a vinhaça, dentro das regulamentações, né? Com as doses adequadas, ela realmente traz um ganho de produtividade, traz uma redução de custo, né? E traz reciclagem de nutriente, né? Acho que é importante pensar qual setor, né, qual agroindústria, ou qualquer indústria que seja, que tenha essa oportunidade de fazer uma reciclagem de nutrientes, né? Porque quando a gente olha o que a gente exporta, seja etanol, seja açúcar, né, energia elétrica, a gente exporta carbono, oxigênio e hidrogênio. A gente não exporta mais nada, o restante fica tudo dentro de casa, né? E se a gente conseguir reciclar todos esses nutrientes, a gente fecha um ciclo onde tudo se aproveita. Então, a vinhaça ela precisa ser enxergada dessa forma, né? Ela tem esse ponto de sustentabilidade. E a gente faz isso tradicionalmente nas áreas de aspersão, e agora, que é um dos pontos de discussão aqui, a questão do uso dela de forma localizada, né? Então, quando a gente usa ela de forma localizada, o objetivo é atingir a maior quantidade de área possível, tendo um objetivo aí de atingir 100% das áreas para fazer essa reciclagem, essa distribuição total dos nutrientes, né? Macro, micronutrientes. A gente fala da vinhaça em termos de nutriente, mas a vinhaça também tem açúcares, tem ácidos orgânicos, vai ajudar na atividade biológica de solo, vai ajudar no desenvolvimento do sistema reticular, né? Então, esse é o objetivo, é utilizar a vinhaça como um adubo, utilizar a vinhaça como um produto diferente do adubo mineral convencional, porque ela tem outras propriedades benéficas, utilizar isso na maior área possível. E como a gente está levando a vinhaça para toda a área, seja ela aspersão ou seja ela localizada, ela passa a ser veículo, né? Então, ela passa a ser veículo de nutrientes que ela não contém em quantidades suficientes para a produtividade que a gente espera. A gente também já complementa esses nutrientes e leva para o campo num formato aí de adubação completa, tá bom?
Ótimo. O Leonardo, se puder complementar. Bom dia a todos os participantes. Bom dia, Agapito. Em nome da usina Santa Terezinha, muito obrigado pelo convite. Agradeço também aí o Salib. Bom, conforme aí os dois profissionais já relataram, o excesso de vinhaça, é claro que provoca aí uma redução ou danos no nosso canavial. Considerando que se trata de um produto que tem sais, então, em altas concentrações, isso provoca as reduções de produtividade e, em excesso também, por ser aí, um produto líquido, em aplicações sem recomendações adequadas, nós podemos chegar até a incapacidade de campo do solo. E aí nós sabemos que, quando chega em capacidade de campo, nós vamos ter uma redução drástica da oxigenação das raízes, e isso provocando, claro, aí uma redução da produtividade. Sem dúvida alguma, esse manejo hoje de aplicação localizada permite-nos aumentar nossa área de aplicação. Um exemplo da usina Santa Terezinha, nós vamos aí sair de 27 mil hectares de área aplicada para 84 mil hectares para o próximo ano, justamente devido a essa tecnologia. E quanto à questão de incremento de algum nutriente ou mesmo outros produtos fitossanitários na vinhaça, é válido, é muito importante, conforme a Fabiana e o Farone aí comentou, tanto nutricional, né, como a questão de controle de pragas. Nós precisamos ficar sempre atentos na questão de compatibilidade de produto, isso algumas empresas já estão fazendo teste, ou mesmo nós estamos aplicando em torno de 20 a 30 metros cúbicos na linha. E os defensivos fitossanitários, a dosagem é em torno de 2 quilos. Tem produto que é gramas. Então, é uma outra estratégia que nós precisamos aí estar fazendo ensaios experimentais para concluir o controle, seja de esfenófilo, conforme até antes aí do fórum o Cristóvão comentou, ou cigarrinha. Então, é um manejo bastante adaptável às nossas práticas operacionais, e isso aí vem de encontro à nossa metodologia de controle e mesmo de adubação no nosso grupo. Legal. Cristóvão, o que você poderia contribuir também nessa pergunta aí? Bom dia a todos, é um prazer estar discutindo esse assunto com vocês. Eu acho que as colocações foram muito bem feitas aí. A vinhaça, ela em excesso, a gente sabe que ela é problema, pela salinização, pela saturação de potássio, né? E a gente sabe muito bem que nas áreas de bacia de vinhaça, esse excesso, ele permite, às vezes, até uma produção de massa de cana maior, mas com uma qualidade muito ruim. Então, nós temos um exemplo prático aqui da usina, que a hora que a gente reequilibrou isso aí, e a gente foi para a seara da fisiologia, calibrando o magnésio com relação ao potássio e a outros nutrientes. Um exemplo prático nosso. O ano passado, a usina sempre começava a safra com dificuldade em fazer açúcar e começou fazendo açúcar, praticamente açúcar branco, no primeiro dia de safra. Então, assim, esse balanço nutricional, buscando o reequilíbrio dos nutrientes, ele é fundamental. Se a gente não trabalhar com os conceitos da fisiologia, com os conceitos da nutrição, para poder otimizar esse resíduo, né, que para nós hoje não é mais resíduo, ele é uma commodity, porque na verdade nós estamos substituindo o potássio que a gente compra no mercado por esse resíduo. A gente então pode ter algumas decepções aí no resultado. Com relação à sustentabilidade, eu acredito que é um fator extremamente importante, porque como o Foroni falou, na verdade nós vamos estar devolvendo para o campo o que nós trouxemos na matéria-prima. A única coisa que até então a gente devolvia para uma área que ficava mais perto da usina, né?
Na hora que a gente adota a aplicação localizada, a gente consegue ir nos extremos, a gente consegue voltar com os resíduos minerais que a cana leva para as fazendas, é onde a gente até então não conseguia viabilizar a aplicação da vinhaça aspersão. Então, sim, né, eu acho que o excesso ou a falta, ele prejudica, e o excesso de vinhaça prejudica muito mais. Nós aqui temos uma experiência interessante, que de 2016 para 2020, nós praticamente passamos de 7 mil para 18 mil hectares de área aplicada com vinhaça, sendo que 60%, 70% disso é localizada, né? Enquanto que a moagem subiu nesse período praticamente 35%. Com relação à economia de insumos, depois a gente pode estar discutindo, mas a vinhaça localizada hoje é uma realidade. Operacionalmente está muito bem encaixada, as equipes que operam isso estão muito bem, se adaptaram muito bem com o sistema, né? Existem algumas dúvidas ainda com relação à dose. Nós aqui, por exemplo, estamos com dose variando de 30 a 40 metros cúbicos, dependendo do teor que a vinhaça apresenta de potássio e da distância. Mas eu acredito que nós estamos no caminho certo, né? O estado da arte disso seria realmente a gente aplicar toda a vinhaça, como o Foroni citou, né? Nas áreas de soqueira ou em algumas áreas de plantio, que a gente faz também na época de inverno. Eu acho que essa sustentabilidade ela está muito próxima de acontecer com esse resíduo aí. Era isso que eu gostaria de colocar. Ótimo, Cristóvão. Bem colocado, sim. Humberto, suas considerações. É uma sacanagem muito grande ficar por fim, porque o pessoal, como tem só especialista aí, esgota tudo, né? Mas bom dia a todos primeiro, agradecer ao DOP o convite de poder estar participando, e bom dia aos ouvintes também. O que eu queria chamar a atenção, o Cristóvão, de certa forma, colocou, mas pegando o cerne da tua pergunta, né, se o excesso prejudica, eu entendo que a gente precisa ter uma visão aí não só agrícola, né, não só agronômica, mas agroindustrial. O Cristóvão trouxe um pouco disso aí. E nos parece que o excesso para a indústria ele aparece um pouco antes do que o excesso para a agrícola, né? Porque a vinhaça, por as safras nossas, basicamente são em períodos de seca ou de um déficit hídrico mais acentuado, e é um produto com bastante água, né, bastante diluído. Então, o excesso agrícola, ele demora um pouco para aparecer, embora ele apareça, né? Como já falado aí, por concentração de sais, excesso de sais, mas o excesso industrial, ele se mostra primeiro, né? Principalmente para quem produz açúcar branco com uma dificuldade de produção de açúcar de qualidade, filtrabilidade, enfim. Vamos entrar nesses quesitos agora, mas a resposta é sim, o excesso prejudica, né? E principalmente nesse modelo de aplicação, que ainda é uma realidade no setor, que é por aspersão, né? Eu diria até que os mais antigos, né, e isso foi bem comentado no fórum anterior, a gente ainda traz resquícios, né, de tratar a vinhaça como um efluente. E é um contrassenso falar que a gente aplica um efluente. Na verdade, muitas vezes, com esse processo de aplicação por aspersão, a gente não aplica, a gente joga. Então, o nome não é aplicação, seria jogação de vinhaça, né? E aí, daí explica-se todas as barbaridades que aparecem aí. Então, esse modelo precisa estar sendo repensado, esse é o objetivo do fórum, né? Eu trago depois, acho que nós vamos ter algum momento de contestar, será que esse modelo é o modelo que vai perpetuar para todo sempre, para toda uma geração, que é a aplicação localizada, mas com relação ao impacto, né, do excesso, além do industrial, a gente também tem que olhar os entornos, né, os impactos que nós temos no entorno, porque a gente já está hoje basicamente ligado direto à formação de depósitos de vinhaça com mosca de estábulos, com incômodo, com cheiro, para quem já está, como nós aqui, num local com bastante adensamento demográfico e de cidades, né? Então, esse modelo tem que ser repensado, tem que ser olhado por essas óticas, agronômica, a industrial
e o entorno também, o impacto que tem no entorno. Então, a resposta é sim, impacta, por mais que a gente consiga ter alguma orientação, algum controle sobre a dose, né, na vinhaça por aspersão, nós sabemos que isso é complicado, né? Você não consegue uma uniformidade muito boa, o próprio manejo dessa vinhaça, a condução dela pelo campo, quer seja por depósito, canal, ou por tubulação, como é uma coisa recentemente, né, que está aumentando bastante a condução por tubulações móveis, mas o manejo disso causa depósito, causa deposições e causa acúmulos em algum lugar, e ali naquele ponto é excesso. De novo, se a gente pensar pela média, eu na média estou aplicando aí 150, 180 metros cúbicos na aspersão. Isso é média, né? Mas a hora que você desmonta uma rede de alguns quilômetros, uma rede de 8 ou 10 polegadas, você vai ter impacto de acúmulo e de excesso em alguns pontos, e esse ponto basta para dar o problema e te condenar toda a operação. Então, a aplicação localizada, nesse sentido, ela ameniza, né, porque tem um controle melhor da aplicação, você tem uma uniformidade melhor da aplicação, e você está, como o próprio nome diz, localizando essa dosagem num lugar bastante restrito, então isso mitiga a maior parte dos impactos que hoje a aplicação por aspersão traz. Ótimo, Humberto. A gente, pelo que nós vimos, a questão da vinhaça hoje, ela, como foi comentado aí, foi comentado no primeiro painel também, nós falamos hoje em manejo nutricional, né? Não é mais despejo de dejetos, né? Então nós temos que tratar isso dessa maneira mesmo, como um novo manejo nutricional. E colocando aqui, eu até fiz uma colocação, nós temos aí alguns casos, algumas empresas que já estão bem difundido na vinhaça local, aplicação de vinhaça localizada, aplicação de vinhaça já concentrada, alguns iniciando esse trabalho de estudo, iniciando os pilotos já com a aplicação localizada in natura, mas sem deixar de também parar com a aspersão. Eu acho que hoje está uma mescla, na grande maioria das empresas está uma mescla de colocação. E é um tema que todo mundo está pensando em entrar, em investir como, o que colocar. Então, algumas perguntas que vão vir para frente agora seriam mais ou menos nessa linha, do que fazer, o que a gente estaria colocando, o que seria a relação da localizada em relação à aspersão, qual a vantagem que ela tem. A gente sabe que em alguns casos ela pode ter uma desvantagem. Até tem uma pergunta do Jorge Donzelli, que a água na vinhaça convencional, ela é importante em algumas épocas da seca, e na aspersão ela acaba ajudando na brota, dependendo da região que a unidade está se localizada. Ela acaba sendo uma complementação de irrigação. Esse seria um ponto da colocação. E, na opinião de vocês, a relação aplicação localizada, aplicação aspersão. E se puder complementar junto com essa colocação, se partindo para a localizada, independente de ser concentrada ou não, vamos trabalhar com ela mais in natura, que são poucas as unidades que hoje estão concentrando devido a um valor de investimento um pouco mais alto, um trabalho a longo prazo não é tão curto. Quais os prós e os contras dessas modalidades de aplicação que vocês enxergam? Agora eu inverto. Desculpa, acho que cortou o microfone aqui. Vocês não ouviram nada, né? Só o final. Não, é que eu acabei apertando aqui. O que eu estava falando para vocês da colocação, que de tudo que foi colocado, a gente viu que a vinhaça é um manejo nutricional hoje, não é dejeto, não é mais descarte. Então, é o que a gente tem visto, tem colocado, tem sentido. Como é uma novidade a questão da localizada, algumas empresas já estão investindo, algumas já investiram, outras estão em estudos e outras estão aguardando para ver o que vai acontecer para poder entrar nesse novo metodologia de aplicação.
Alguns casos a gente sabe que ela é benéfica, alguns casos a gente sabe que ela pode atrapalhar. O Jorge mesmo, o Donzelli, fez uma pergunta bem colocada, que é a questão da aspersão. A água que você tem na vinhaça, em algumas regiões, dependendo da época do ano, ela acaba sendo um complemento de irrigação para você ter uma brota da sua soqueira. Então, ela acaba ajudando, é um complemento de irrigação. Então, isso é um ponto que a gente tem que sempre tá colocando. O que eu queria que vocês colocassem em relação a isso, o que vocês enxergam da localizada versus aspersão, o que estaria colocando, e no caso, quem já tem a localizada, que já está trabalhando com a localizada, quais os benefícios que está encontrando e quais vamos falar, os prós e os contras. Sempre tem alguma dificuldade de implantação, alguma dificuldade de desenvolvimento de equipamento, que hoje o gargalo, são poucos os fornecedores de equipamentos de campo para aplicação disso, e você acaba ficando na mão de algumas empresas e nem sempre você sabe se está fazendo o melhor investimento. Então, seria mais ou menos nessa linha de quais os benefícios da aspersão ou não, da localizada, e que tipo de benefício que você acha que estaria ganhando com a localizada, além de alguns que já foram citados, que foram se levar mais longe, ter mais áreas aplicadas, mas a gente sabe que tem alguns contras também. Então, começando, Humberto, você que foi o último, agora vai ser o primeiro. Eu agradeço, até porque acho que vai ser bacana para o desenrolar aí, porque eu não tenho a localizada, eu tenho mais perguntas do que respostas. E o que eu posso dizer para vocês, que nós estamos aqui na São João exatamente nesse ponto de clivagem, sabe, nesse ponto, nessa encruzilhada. Já está claro para nós, eu acho que isso é bom que fique claro para todos, que do jeito que está não vai ficar, né? A aspersão está sofrendo ataques de todo lado aí, quer seja dos confrontantes, dos órgãos ambientais, de fiscalização, e mais ainda para quem mistura a residuária na vinhaça, porque aí você tem dois problemas, né, que são bem encarados distintamente pelos órgãos de fiscalização. Enfim, agora, para onde ir? É evidente, o ponto do Donzelli é bastante interessante. Eu, no nosso caso aqui, isso é muito particular, eu não tenho limitação para a área, eu tenho uma bacia de aspersão maior do que eu tenho de necessidade de aplicar, que eu tenho volume de vinhaça do que eu tenho. Então, eu não tenho esse problema de limitação de área. Mas é evidente que nesses períodos de maio a agosto, né, uma chuva de 30 milímetros, de 20, 30 milímetros, tem sim um bom benefício, se não, mesmo se desconsiderar potássio e matéria orgânica ou qualquer outro elemento químico que possa vir na vinhaça de nutricional. Mas só a água já é um benefício. Então, eu também tenho essa dúvida para os colegas que já estão na localizada, né, se perceberam isso, se a lavoura não sente falta dessa água, né. Agora, uma das dúvidas que eu tenho, pessoal, que eu tenho mais, né, nesse quesito eu tenho mais pergunta que resposta, acho que depois nós vamos abordar isso, a questão do custo, né? E a gente, nos fóruns de mecanização, isso foi durante muito tempo e ainda né, o aspecto da compactação, né, que a gente já elegeu a compactação como o inimigo número 1 da cana de 3 dígitos, e agora nós vamos voltar com equipamentos que não são leves, né, para dentro da lavoura. Então, a minha contribuição é mais com perguntas do que com respostas. Desculpe aí, presidente. Né? Não, que é isso, eu também estou na mesma linha que você. Nós estamos aqui em análise também para entrar no processo. Eu acho que o Leonardo, que também está numa análise de processo, estaria mais ou menos na mesma linha nossa, né, Léo? Aí, então, eu colocaria você para colocar também esse ponto que eu acho igual o meu quanto o do Humberto. Sim, aproveitando responder a esse questionamento e aí respondendo também aí o questionamento também do Donzelli, que é muito válido, tá? Essa questão do Donzelli. Bom, o Carraro comentou que a aplicação de aspersão nesse período mesmo de seca auxilia o plantio em torno de 20, 30 milímetros, 20, 25 milímetros, vai.
que isso é muito satisfatório. Na aplicação localizada, nós também podemos fazer essa operação, no entanto, ela é numa quantidade menor. Se considerarmos uma aplicação aí de 30 centímetros de largura, aplicando 30 metros cúbicos, vai ser em torno aí de 15 milímetros naquele local. Se nós aumentarmos essa, abranger essa área de aplicação para 40 centímetros, 50, nós estamos falando em torno de 12 milímetros. Ajuda, né? Ajuda também aí nessa região, durante esse período seco aí. Respondendo aí algum questionamento como o do Donzelli aí e o que o Humberto comentou. Quanto à diferença, a diferença da localizada com a aspersão é gritante, principalmente no aspecto de qualidade de aplicação. Nós não vamos ter área remontada, nós não vamos ter esse problema, nós não vamos ter problema com vento, que hoje nós temos isso, principalmente nesse período seco, que venta muito. Outras questões, a abrangência de área. Como eu comentei, nós vamos estar aumentando na usina Santa Terezinha 310% da nossa área aplicada de vinhaça. Então, possibilita isso. E também nós temos aí, conforme já foi comentado, essa possibilidade de agregar outros produtos na mesma operação. Então, praticamente aí são esses comentários que eu gostaria de fazer aí, comparando aí as duas modalidades. Eu acredito que depois nós vamos discutir aí sobre a forma que nós vamos aplicar ou transportar esse produto para a lavoura, e nós entramos aí na questão de compactação que o Humberto Carrara comentou. Ok, Léo. Pessoal, você que iniciou aí, como disse, o ano passado já, um trabalho aí já, um piloto com localizada, o que você teria de comentários para a gente? Não, assim, só assim, essa preocupação do Humberto, né, a gente também tinha. Só que assim, a gente tem que entender o seguinte, nós tínhamos uma área aplicada anual, e a hora que a gente optou por localizada, na verdade, nós aumentamos as áreas, né? Nós fomos para os extremos. Nós estamos hoje trabalhando com 42 quilômetros de raio médio na localizada. Enquanto que na aspersão, isso fica em 25, 28 quilômetros. Então, está indo vinhaça onde jamais a gente imaginaria estar colocando. Tem um exemplo prático aqui. Esse ano aqui na Ferrari, dia 20 de março, foi a última chuva significativa. E a gente plantou cana os outros 10 dias e o mês de abril inteiro, né? E quem é louco de mandar parar plantio em abril porque não vai chover mais, né? E depois, quando a gente viu que não ia chover realmente, que a gente ia perder plantio, nós viramos toda a estrutura de localizada para salvamento de plantio. E eu vou falar para vocês que 95% das áreas que nós fizemos, o canavial está vindo, tá mais difícil e tal, mas nós não vamos perder o plantio. Nós conseguimos, numa emergência, fazendo a concentração desse volume que o Leonardo citou aí, de 18, 20, nós aumentamos um pouquinho para 30 milímetros naquela faixa de 30 centímetros, proporcionando umidade e até um pouco mais de condição ali, e o canavial está vindo, entendeu? Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar no aumento de área, quando a gente opta por localizado, né? Com relação a custo, depois nós vamos até discutir, mas é menos da metade do custo, né? Então, não tem problema de vento, a gente aplica beirando cidade, ninguém nem reclama, nem sabe que está usando vinhaça, e com aspersão jamais a gente poderia fazer, até porque a legislação não permite. Então, assim, a ideia nossa, inclusive, é reduzir a aspersão em algumas situações e aumentar a localizada. Nós fizemos um piloto no final de 18, 19, nós fizemos um estudo de viabilidade para 2 equipamentos, a diretoria já optou por 4, e a gente, esse ano, praticamente, a gente vai fazer 8 mil hectares de aspersão e 10 mil de localizado, né? Então, assim, são muitas as vantagens que existem aí nesse sistema. Uma coisa que eu não citei é o seguinte, que a gente aqui na indústria, né, Humberto, a gente fez aquecimento indireto do vinho, que permitiu que a gente fosse 3,5 de potássio por metro cúbico para 4,5. Porque um teor muito menor que isso também começa a ficar com uma dose baixa de potássio lá na ponta, né? Então, isso foi uma melhoria na área industrial que permitiu que a gente também optasse por esse sistema.
a gente não tem a concentração da vinhaça aqui. Nós temos esse sistema de aquecimento indireto do vinho aí, que aumenta de 15% a 20% a concentração do potássio. Hoje nós estamos mais ou menos com 10 litros de vinhaça por litro de álcool. E isso está dando aí, em média, 4,2 a 4,8 kg de potássio por metro cúbico. A gente trabalha de 30 a 35 até 40 metros, dependendo por hectare. E a ideia, inclusive, é expandir um pouco mais, porque a indústria tem um investimento em coluna, e para o ano que vem nós podemos ter até um pouco mais de álcool, e aí vamos ter mais vinhaça. Aí nós temos espaço ainda para aumentar um pouco. Até porque o fornecedor também, que hoje é 30% da nossa cana, ele também está interessado nisso, né? Então, nós estamos esse ano já fazendo aí uma área significativa para os fornecedores e devemos ampliar, sim. Os nossos 4 equipamentos são tratores, né? Tratores tracionando os sistemas aí que o mercado oferece, mas nós estamos pensando já numa opção do caminhão também, de bitola de 3 metros para essa operação. Cristóvão, beleza. Fabiana, o que você poderia contribuir com a gente aí? Pessoal, aqui na Raizen a gente começou os testes com a localizada em 2017, 2018, né? E naquele momento a gente fez testes pontuais, né, em uma ou duas usinas. E aí a gente veio fazendo alguns testes tanto de operação, para entender um pouco mais essa relação de custo, que acho que a gente vai poder também falar um pouquinho mais para frente, e entender principalmente os aspectos agronômicos, né, os benefícios que a gente poderia ter. Então, acho que o principal benefício que já foi falado, mas que a gente vê é de fato levar essa matéria orgânica, levar esses milímetros, como o Leonardo citou, é menos do que numa área de aspersão, mas a gente começa a levar alguns tipos de materiais que a gente nunca pensou realmente em levar para outras regiões. Então, o principal benefício, na nossa visão, é a democratização da vinhaça, é conseguir levar a vinhaça para situações onde a gente nunca levou. E aí, a nossa visão em relação à expansão, a gente, esse ano, passou a tratar, né, dentro do nosso plano, 45% das áreas do trato-soca já com vinhaça localizada, e o plano de expansão para a próxima safra é chegar a 60%. Para 2022, a gente atingir aí 80% de toda a área nossa adubada via vinhaça, seja aspersão ou seja localizada, né? Então, para a gente, essa é uma estratégia bastante importante e por conta de todos os benefícios que a gente tem conseguido ver nas áreas onde a gente tem feito as aplicações nessa modalidade, né? Acho que tem a pergunta que você colocou mesmo, de fato, a lâmina de aplicação da vinhaça aspersão, ninguém tem dúvida, realmente ajuda demais aí nesse período mais seco, e aí acho que esse é um dos motivos, além de lógico, das questões de levar mais cálcio, magnésio e o próprio potássio quando a gente está aplicando a vinhaça aspersão, levar material biológico que ativa a microbiota do solo, mas esse ponto da pergunta, né, do nosso colega aí, acho que ninguém tem dúvida que realmente auxilia na produtividade. Mas o que a gente está fazendo é tirar uma pequena quantidade dessa área, né, para fazer a localizada, porque as doses, como vocês falaram na Inatura, tem uma variação aí de 30, 35 metros cúbicos, de acordo com a usina, é lógico, né? A gente tem usinas com concentrações Inatura de KCl de maneira diferente, por conta da tecnologia que cada indústria tem. E aí, por conta disso, a quantidade que sai ali da aspersão é muito pequena e o que a gente tem visto não tem visto impactos, na verdade, em relação a essa tirada, né, nesse primeiro momento. Hoje, o que a gente tem visto, falando um pouco em relação à produtividade, como eu comentei no começo, né, de fato as áreas onde a gente tem onde está mais próximo do atingimento do potencial ou superior ao potencial de produtividade de cada fazenda são as áreas de aspersão. Tem esse trabalho muito importante que o Cristóvão disse, que a gente não pode pensar só em TCH, né, a gente tem que pensar em TH. Então tem um trabalho muito forte que a gente vem fazendo em relação
de fato equilibrar a quantidade de potássio em relação ao magnésio, né, que são os principais nutrientes aí que pode desbalancear essa concentração de ATR. Então esse é um ponto bastante importante. E acho que, de maneira geral, o que eu poderia contribuir é isso. E aí, até para concluir, então, a adutora, de fato, é a que está mais próxima em relação a potencial de produtividade. O que a gente vê, que acho que está um pouco linkado com algumas perguntas que vem chegando também, a vinhaça concentrada e a in natura, a gente vê uma diferença aí de 7 até 10% em relação ao potencial, com um benefício ainda um pouco superior. A gente está entendendo isso um pouco mais, falando da concentrada. E quando a gente olha para as áreas de sequeiro, ou seja, as áreas que a gente nunca chegou com vinhaça lá, a diferença de produtividade em relação a potencial pode chegar até 18%. Então assim, é o que a gente está falando, tem todos os benefícios da aspersão, e os benefícios que a gente enxerga na localizada, eles são intermediários, né? Mas é muito superior, a produtividade vem sendo bem superior em relação às áreas onde a gente realmente nunca tinha ido com esse resíduo. Ótimo, Fabiano. Bom, Carlos, você que... Gapito, acho que deu uma travada ali. Então, em relação aos sistemas, eu vejo que os dois vão coexistir, né? Principalmente quando você não tem concentração de vinhaça, né? Você vai usar a vinhaça natural do processo, né? O que acaba acontecendo, você tira um volume da área de aspersão e transfere esse volume para a área localizada em áreas que ainda não recebiam a vinhaça, tá? Na Biosev, nós começamos esse trabalho em 2016, era um equipamento muito simples, né? Um caminhão adaptado para testar mesmo, tivemos resultados muito bons. Em 2017, nós já fizemos um modelo com o equipamento atual que a gente usa, né? Equipamento de mercado, independente da marca, com piloto automático, com controle de vazão, com fechamento de seção, com mapa de pós-aplicação. O piloto foi muito bem, né? Todas as análises que nós fizemos na época mostravam que os benefícios, tanto em termos de distribuição dessa vinhaça, de produtividade, de custo e tal, valiam muito a pena. Tanto é que em 2018 nós já expandimos para as 8 unidades do grupo a vinhaça localizada, tá? De um ano para o outro a gente adotou em todas as unidades e na maior área possível. Entendam que quando eu falo a maior área possível, o que a gente tem como premissa, né? A gente tem como premissa levar a vinhaça localizada até o ponto onde a adubação mineral fica mais barata. Claro, assumindo que a gente pode até ter um ganho de produtividade na substituição de adubação mineral pela vinhaça localizada. Então, a gente olha lá, a partir dessa distância, somado com esse ganho de produtividade, fazer a vinhaça localizada fica mais caro, me traz menos benefício, a gente faz a adubação mineral. Às vezes tem uma área muito pensa que o equipamento não entra, faz adubação mineral também. Mas o restante, o que não é a área de aspersão de vinhaça, onde a estrutura original nossa já faria a vinhaça por aspersão, a gente acaba fazendo a vinhaça localizada, tá? E aí, respondendo também essa questão entre aspersão e localizada, até mandar um abraço para o Donzelli. Donzelli foi meu primeiro chefe. Com certeza a aspersão e o volume da aspersão tem um resultado melhor, né? Em termos aí de brotação, de velocidade de desenvolvimento, até no aporte nutricional que ela faz. O que eu posso dizer é que a nossa experiência, principalmente nas usinas que tem um déficit hídrico maior, a homogeneidade de brotação da soqueira ela é muito grande. Quando você faz uma área lado a lado, um sequeiro com adubo mineral e uma área com vinhaça localizada, é nítido que a brotação ela vem mais rápido e ela vem muito mais uniforme. Tá? Então, isso é uma coisa que depois o Cristóvão, o Fabiano, se quiserem comentar, se eles têm, mas é nítido isso, né? Então, é uma coisa importante. E aí a questão da adoção também, que eu acho que é importante, é a questão do fator humano aí, né? Das pessoas que vão operar isso, né? Quando a gente tomou a decisão
de passar isso para todas as unidades, né, em áreas comerciais. Uma grande preocupação, gente, é uma operação pesada. Talvez hoje, depois da colheita, seja a maior operação, né, que a gente tem pelo porte dos equipamentos, né, e como que a operação ia aceitar isso, né, e para nossa surpresa, o pessoal trabalhou super bem, aceitou tudo super bem, viu o benefício, né? São equipamentos que a gente tinha uma preocupação em relação à confiabilidade, à disponibilidade deles, e eles apresentaram uma alta disponibilidade, né? A gente tinha um piloto, a gente sabe que no piloto todo mundo controla os parâmetros, né? A gente tinha preocupações se aquelas eficiências iam se repetir em escala comercial, e elas se repetiram, né? Então, assim, nós tivemos um 2018 comercial e um 2019 comercial muito bons, né, e cada ano aprendendo mais, melhorando os sistemas, né, e aprendendo a utilizar essa vinhaça localizada cada vez melhor, tá, e com benefícios agronômicos e financeiros aí em relação à aplicação da adubação mineral até esse ponto onde ela é viável. Carone, já que você liberou para eu poder falar um pouco sobre esse ponto que você tocou, eu acho que os dois são extremamente importantes. O primeiro, esse que você falou do fator humano, acho que além deles, hoje quando eu vou no campo rodar, né, gosto de subir lá no trator e acompanhar a aplicação um pouco lá com o operador lá de dentro e conversar um pouco com eles. Além desse ponto que você colocou, eu vejo como os equipamentos são equipamentos de alta tecnologia, né? A gente tem controlador de vazão por seção, tem computador de bordo, tem um trator que o equipamento, o aplicador demanda muito robusto. Então, se a gente for ver hoje, na sequência ali, é uma das áreas hoje de tratos que tem maior tecnologia embarcada em relação a custo, né? Como você falou. E tem um aspecto muito interessante em relação às pessoas, que eles se sentem, inclusive, até mais valorizados de trabalhar com um equipamento assim, dessa maneira, né? Antes o pessoal que trabalhava na vinhaça, vocês sabem, quem está na usina, tinha um pouco daquela questão, putz, quem está na vinhaça era sempre aquele cara que ninguém podia chegar perto, né? Tinha aquele negócio do cara estar sempre sujo de vinhaça, e eu vejo que esse negócio... Não, lá, o Humberto já está concordando. E eu vejo que essa questão com a localizada também é uma questão que melhora muito. Então, inclusive, a motivação da equipe faz com que o trabalho também comece a dar cada vez mais certo, né? Apesar de a gente ter hoje na aspersão barra de luz para tentar controlar um pouco mais as aplicações, eu vejo, além de todos os aspectos agronômicos que a gente está colocando e operacional, esse ponto de pessoas também como um ponto muito, muito positivo. E aí, em relação à brotação, é muito, com certeza isso está no teste e no campo, né? Já nas áreas comerciais a gente vê isso. Eu tive esse ano algumas usinas que iniciaram esse ano, né? A gente está em fases avançando dentro da raiz, por usinas. Para o ano que vem, todas a gente já vai ter aplicadores já, ainda não na totalidade, mas a gente já vai ter a operação rodando. E é muito bacana quando a gente vê o que você falou da pesquisa, depois quando você vai para o campo, o pessoal da operação vendo isso, né? Então, tem os supervisores que me ligam ou mandam foto falando, Fabi, olha só, tô conseguindo ver o que vocês mostraram na pesquisa lá nos testes, né? O cara tá aplicando e tá vendo uma brotação realmente muito superior ao que ele via no campo antes, quando não tinha essas lâminas de aplicação. Então, de fato, a gente percebe essa diferença também nas nossas áreas, principalmente nesse período mais seco. Né? Eu posso cortar um pouco, pedir um pouquinho a licença para o Leonardo aí, presidente? Que eu preciso contar um pouquinho dos bastidores para os ouvintes, que nós temos um chat aqui e a gente vai trocando ideia enquanto um coitado está falando, tem 5 tocando pau nele aqui e pega fogo aqui nesse chat. Acho que os ouvintes precisavam saber disso. E surgiu uma coisa interessante, acho que quem é mais velho tem mais história para contar, né? Mas só corroborando o que a Fabiana falou, realmente o meu primeiro contato com vinhaça foi em 78, 80, né? E a grande novidade era que a vinhaça deixou de ser jogada no rio, na unidade que eu comecei a trabalhar,
e passou a ser aplicado, então, por caminhões. Eu acho que aplicado também não é a palavra correta. Ela deixou de ser jogada no rio e passou a ser jogada por caminhões. O saudoso Ford 22.000 traçado, o primeiro caminhão traçado, o tanque era de fibra. E a grande inovação tecnológica que foi feita nesse caminhão aliás, o tanque era de aço carbono. A grande inovação tecnológica foi que começou a aparecer o tanque de fibra e uma válvula eletropneumática que o motorista abria de dentro da cabine, não precisava descer e abrir manualmente lá na traseira do caminhão. E o sistema de vinhaça, Fabiana, tinha um pedido de aviso prévio. Quer dizer, quando você queria que o cara pedisse a conta, você escalava ele lá, que ele fatalmente pediria a conta. Certamente quem passou por isso vai passar uns dias a mais no inferno para pagar os pecados que cometeu. E nesse chat que nós discutimos aqui, como alguns colegas começaram a falar de custos e de modal, né, de aplicação, eu acho que é importante chamar atenção para ver o estágio que cada um está, né, que cada unidade está, tanto nosso do grupo aqui, como dos ouvintes, porque quando se fala de evolução, precisa ver de onde você está, né? O fórum é de tecnologia, de inovação. Então, quem está como eu num sistema que é aspersão puramente por canais e reservatórios e vai passar para um outro sistema, o pulo é um pouco grande, né? Quem já está, como no nosso bate-papo aqui, nos bastidores, o Cristóvão pontuou que lá na Ferrari já era caminhão aspersão. Então, ele passou para caminhão localizada. É um outro estágio, é um outro pulo. Os impactos serão outros, tanto de evolução de tecnologia, quanto de custos. Eu acho que é importante os ouvintes também entenderem isso e também se colocarem nessa pauta, né? Onde eu estou e o que eu tenho que fazer para ir. E, obviamente, a tecnologia hoje que se tem na prateleira, né, é muito diferente do meu caso lá do Ford com a válvula eletromagnética. Se está se falando em aplicação localizada, seja por trator ou caminhão, é imprescindível piloto automático, uma aplicação pressurizada para ter controle rigoroso da dose do começo ao fim do tanque, um mapa de aplicação para depois você ter o histórico disso. Acho que isso também é preciso pontuar, porque não se pode regredir, né, na década de 70 e 80 e simplesmente mudar só o equipamento. Se não vier com tecnologia, não vale a pena. É isso. Perfeito, Gilberto. Isso é a tônica. Eu também estou na mesma linha do que você coloca. Nós estamos aqui com caminhões, não canais mais, mas caminhões e aspersão. Então, é uma fase um pouco diferente, tem que se ir ajustando cada um. E partindo nessa linha aí de caminhões, então, como foi falado, a Fabiana comentou, o pessoal comentou, o Carlos comentou, que são, acho que, os três hoje que estão já praticando dentro dos nossos debatedores. Lógico, telemetria, piloto, taxa variável, equipamentos, acho que isso é imprescindível hoje em qualquer aplicação. Hoje a gente fala, a colheita evoluiu muito em telemetria, mas a área de tratos culturais hoje está evoluindo muito, e são números mais minuciosos que você tem que trabalhar. Não é um negócio tão grande que você vai só por tonelada como na colheita. Então, você tem que fazer todo um balanço disso aí para poder chegar. E o que eu colocaria é mais ou menos nessa linha. Quem já está usando, no caso, partindo de um modal desse aí que tinha, caminhões na aplicação e tratores na aplicação. A gente sabe que para tratores e para você ter rendimento, você tem que ter volume para ganhar na operação, você tem que ter eficiência de campo, senão você fica mais abastecendo do que aplicando. Então, a gente sabe que são equipamentos grandes, que demandam, vão ter que trabalhar sempre com bitolas ajustadas para evitar a questão da compactação, que o Humberto colocou lá atrás, que é o gargalo que a gente vinha brigando na colheita, e hoje o Tratos tem que seguir essa linha, porque a colheita passa uma vez e o Tratos acaba passando 2, 3 vezes em cima da mesma área depois. Então, a gente tem que estar bem pensando em compactação em tratos. Então, a questão da bitola, a gente coloca aí. E o que se tinha e se teve que adaptar. Então, como o Cristóvão falou, ele tinha uma estrutura de caminhões puxando para aspersão, como eu tenho hoje, mas ele partiu para localizada.
O que se tem que mudar? Tem que mudar a capacidade de tancagem de caminhões de transporte, adaptações têm que ser feitas, porque não é mais chegar lá um motobomba que vai estar puxando e jogando numa aspersão. É um sistema, um complexo, uma carreta já com bombas que fazem a sucção disso aí. Existe sobras, não existe sobras, a eficiência, o tempo perdido dentro da lavoura, essas medições, vocês que já estão há mais tempo já fazendo, chegaram aqui conclusões do que tomar. É muita modificação ou um negócio mais simples? A gente se preocupa, estamos achando que é um bicho de 7 cabeças, mas é uma coisa mais prática, mais básica, que se resolve rápido com baixo investimento. Então, acho que o Carlos poderia começar agora, Carlos? Sim, Agapito. Agapito, minha visão é que é simples. Tá? Se você não tem um carregamento de vinhaça, né, se sua vinhaça vai toda por canal ou adutora, obviamente você vai ter que ter um carregamento de caminhão se o transporte for feito por caminhão. Tá? Feito isso, nós pelo menos não fizemos alteração nenhuma em bitanque, usamos os bitanques com 30 metros cúbicos cada um, né, os mesmos que são usados na aspersão. O próprio equipamento de vinhaça localizado, a bomba dela faz a sucção do caminhão-tanque, então ele suga a vinhaça e se carrega, né? O que nós fizemos nos carregamentos de vinhaça foram estruturas para diluição de fertilizantes, né, para complementar nutricionalmente a vinhaça que vai ser aplicada, tá? E treinamento de equipe, né? Porque esse negócio tem que funcionar como um relógio. Esse equipamento ele não pode ficar 1 minuto parado. Então não pode faltar caminhão no bate, o equipamento não pode perder tempo em manobra, ele não pode, por exemplo, olha, o tempo de carregamento dele é 8 minutos. Se por um acaso tiver algum problema de potência na bomba e ele, em vez de 8, carregar em 10, você vai perder rendimento no dia, tá? Então, assim, é uma dança ali, né? Esse negócio tem que funcionar muito bem. Eu acho que, pensando em estruturas, não há nada complicado a ser feito, tá? Eu acho que o mais difícil, que precisa se investir mais tempo, é realmente o treinamento dessa equipe para fazer com que as coisas aconteçam muito bem e que esses equipamentos ficam o mínimo de tempo parados, tá? Eu acho que esse daí é o ponto principal, tá? Só dando uma avançada, mas vocês estavam falando em relação a caminhões e tratores, e nós fizemos uma opção por tratores, principalmente quanto à manobra e redução de pisoteio de cabeceira, tá? Então, assim, são equipamentos grandes, são equipamentos com bitola ajustada, um espaçamento simples tem bitola de 3 metros aí, com 3 eixos no tanque, mais o comprimento do trator. Então, principalmente nos carreadores mais estreitos aí, se você não for uma operação cuidadosa, você acaba tendo um pisoteio de cabeceira. Porém, esse equipamento, ele aplica 8 linhas, né? E aí que é o importante desse equipamento tá instrumentado com um mapa de aplicação para você ter o cuidado de todo ano voltar no mesmo lugar, né? Então, você tem uma grande área aí de aplicação que não sofre pisoteio, né? E assim, o equipamento também tem pneu de alta flutuação, né? Tem todos os requisitos aí para a gente ter o mínimo impacto possível em termos de compactação de solo, tá? Carlos, só complementando a pergunta, em cima daquilo que você falou, você trabalha ainda com os mesmos tanques de 30 metros cúbicos cada um no caminhão. Teve algum trabalho, alguma coisa que vocês fizeram para esse volume do caminhão sendo transferido para a carreta do trator? As carretas, não sei se vocês estão trabalhando com a mesma cubicagem do tanque do caminhão, para não ter sobra e não dar essa questão que você falou, não pode perder tempo operacional. Então, ele está pareado ou é tanque de 22, um tanque de 30, acaba ficando sobra ali, volta ou aguarda para descarregar? Como é que está essa questão? Agapito, esse pareamento ele é complicado de fazer. Por que eu vou te dizer isso?
Se eu tiver um canavial de 140 toneladas por hectare, um primeiro corte de cana-planta, a dose de vinhaça vai ser menor. Se eu tiver no final de safra colhendo uma cana de 70, 80, a dose vai ser menor. Se tiver num ano de produção de etanol, que a concentração da vinhaça é menor, você vai usar mais vinhaça. Se você tiver num ano mais açucareiro, com um mix de mais açucareiro, um grau alcoólico de fermentação maior, você vai ter uma vinhaça mais concentrada. Então, assim, no dia a dia, as doses mudam. Por exemplo, aqui na Biosev a gente faz análise de potássio diariamente nas indústrias e essa dose varia. Então, assim, não é uma dose fixa. Todas as áreas da Biosev recebem 30 metros cúbicos, então, assim, cada tanque do bitanque me serve para 1 hectare. Os equipamentos, eles têm aí eles são de 21 metros cúbicos, né? Então, não existe essa paridade. Tá? O que acontece é o seguinte, por exemplo, sobrou 10 metros cúbicos de vinhaça no primeiro conjunto, o equipamento puxa esses 10 metros cúbicos, vai para o segundo conjunto que já está na frente e termina de abastecer. Então, toda vez que há esse descasamento, você perde um tempo ali, uma eficiência. Ok. Bom, Cristóvão, o que você complementa agora para a gente? Olha, o único detalhe aí é o seguinte, o tanque, ele não pode secar, não pode esvaziar totalmente, senão a bomba dele não puxa. A hora que ele encosta no caminhão para transferir a carga, ele não pode estar totalmente vazio, né? Tem uns detalhes aí. Mas as perdas de tempo que a gente tem apurado são muito pequenas, viu? Esse ajuste que você está pensando, o Agapito, a gente já pensou também. Porque realmente o conjunto de 60, ele aguarda um pouco depois para puxar os outros 10 que sobram, né? Mas, assim, nós temos feito aqui em média, cada conjunto desse aplicador, de 15, o dia que pega alinhamento de estrelas, ele faz 20 hectares, a gente faz 60 hectares, chega a fazer 80 hectares com os 4 equipamentos, entendeu? 60 hectares é uma média tranquila, os 4 equipamentos trabalhando dentro da logística, né? A nossa logística hoje desenvolveu um módulo para vinhaça. Dentro do sistema de logística hoje da cana, nós temos lá uma tela que é só da vinhaça, então está otimizando isso entre as frentes de aspersão e as frentes de localizado. E com 16 caminhões a gente tem feito aí em média 110, 115 hectares por dia entre localizada e aspersão. A gente também tinha essas preocupações que você está levantando, mas o dia a dia vai mostrando que realmente as pessoas que vão para essa equipe, elas vão com muito prazer, porque a máquina é muito assim, é muito clean o trabalho, entendeu? Desde que não tenha vazamento no equipamento, e os acoplamentos de transferência ali estejam bem ajustados, os bocais, você não vê nenhuma pocinha de vinhaça, nada. É muito diferente, né? E outra coisa, você tem um piloto automático e tudo, então, assim, já localiza o local que você terminou um tanque, a gente gera os mapas de aplicação e não fica nada sem aplicar, nada, né? Tá tudo sob controle, vamos dizer assim. E agora nós estamos vendo uma forma disso tudo vir para o COA, né, que é a Central de Operações. Né? Então, assim, é uma realidade hoje que é assim. Aí o Foroni estava falando de custo, né? O adubo mineral só perde a localizada mais o complemento nitrogenado. Ele é dízima periódica, ele não perde nada, ele não perde nunca. Você pode ir a 100 km e ele ganha do mineral, entendeu? Agora, na aspersão já é diferente, né? No volume de 100 metros cúbicos que a gente usa, aí você tem uma limitação realmente de custo aí para poder balizar. Mas a localizada com 35, 40 metros cúbicos, você pode ir a 60 quilômetros, que ainda fica mais barato que o mineral, né? Pelo menos são os nossos números aqui. Por isso que uma das metas nossas é potássio zero, né? Assim, potássio na soqueira, realmente a gente não comprar, a gente usar toda a vinhaça para a gente produzir. Não sei se eu ajudei aí na discussão. O Leonardo deve estar fazendo essas contas também aí, né? Não, ajudou bastante, sim. Fabiana? Pessoal, acho que além desses pontos, como acho que a pergunta foi muito pertinente, o Agapito, porque nem tudo são flores, né? A gente estava falando aqui dos benefícios agronômicos, mas de fato
depende muito do que a usina vem fazendo e até mesmo usinas que trabalham com aplicação usando caminhão, em algumas situações que a gente expandiu aqui, precisou comprar mais compartimentos para transporte. Então, acho que esse é um ponto, sim, de análise que é importante em cada situação que as outras usinas, ou aqui do nosso debate, ou que estão assistindo, é importante analisar. Aí, acho que, além desses pontos que o Carlos e o Cristóvão colocou, o que a gente fez de diferente, né? A gente colocou sapatas eletrohidráulicas para fazer tipo um bate-volta de vinhaça. Então, às vezes, a gente também tem como a gente faz a recomendação de K2O também variado por TCH, do mesmo jeito que o Faroni comentou, as doses são variadas, né? Com exceção de uma usina que a gente está fazendo um teste lá um pouco diferente, mas as doses, cada fazenda tem uma dose diferente para que a gente consiga cumprir aí a quantidade de potássio de demanda da planta. Então, por conta, às vezes, do compartimento ter que ficar um pouco mais de tempo ali, para a gente não conseguir esgotar tudo de uma vez, a gente fez esse tipo de adaptação, que no final é um investimento, mas faz reduzir a quantidade de caminhão e o ciclo desses caminhões ficam mais ágeis, né? Acho que esse é um principal ponto. Então, até compartilhando um link com essa experiência. Isso a gente fez num primeiro momento, onde a gente fazia a aplicação da vinhaça localizada sem adicionar fertilizantes dentro, né? Fazia a aplicação da vinhaça localizada e vinha fazer a aplicação, escarificação, que às vezes a gente faz em algumas situações, aplicação de nitrogênio e de potássio numa outra operação. Essa foi o nosso primeiro momento. No segundo momento, quando a gente já começou a enriquecer a vinhaça em algumas usinas, o que a gente vem discutindo, por mais que quando eu coloco o fertilizante líquido dentro da vinhaça, até esse produto chegar no campo, eu tenho uma homogeneização muito grande, né? A gente testou isso bastante antes de avançar, e as quantidades de fertilizante ao longo da carreta tem percentuais muito próximos, né? Que a gente precisa garantir, como usa volumes separados, que tenha o adubo que a gente precisa colocar ali. A gente tem discutido o uso, por exemplo, de cornetas ou de algum sistema de agitação, porque principalmente o fósforo, por mais que a gente use fontes aí, o próprio o mapa em pó, né, mais quebradinho aí, e por mais que tenha um tempo constante de agitação lá na fábrica, quem tiver fábrica, ou se a gente comprar o adubo líquido com ácido fosfórico, a gente percebe um pouco de decantação e a gente sabe que é natural desse produto. Então, acho que são 2 itens aí que eu queria acrescentar de ponto de atenção que a gente notou em relação à qualidade, né? Porque a gente, às vezes, na operação acaba focando muito em, precisamos fazer muitos hectares e, de fato, precisa fazer muito hectare dia para que essa operação renda e tenha um custo factível aí para a gente expandir e implementar, mas como a gente está falando de fazer toda a nutrição dessa maneira, olhar para a qualidade, o sistema, a maneira como a gente garante a homogeneidade da vinhaça junto com todos os fertilizantes, para a gente é muito importante. E queria acrescentar também que por mais que os sistemas de aplicação hoje, como a gente já falou, tenha muita tecnologia, tenha controlador de vazão, é muito importante, é o que a gente tem percebido, né, que tem o controlador de vazão por seção. Cada seção vai adubar uma rua, né, no caso do espaçamento simples, no nosso caso aduba as 2 linhas duplas, mas a gente percebe uma grande importância nisso para garantir a dose do fertilizante naquela linha de cana, né, e não no total do hectare, que às vezes se você não tiver esse controle da linha, seção a seção, você pode ter uma falsa impressão que entregou a adubação daquela área, mas se não tiver o controle de seção a seção, a gente percebe que tem uma diferença. E um ponto que a gente avançou esse ano com o próprio pessoal que fornece os equipamentos de aplicação para a gente, são as arruelas, né? Os bicos que ficam ali onde faz a aplicação de fato nas linhas. E é muito importante, eu chamo também a atenção a isso, se a gente altera muito as doses, de 30 para 20, a gente não pode usar a mesma arruela. É igual, a gente está quase falando aqui de tecnologia de aplicação de herbicida, por exemplo, né? Então, eu chamo bastante atenção para isso. A gente começou a fazer medições de qualidade
como se a gente estivesse fazendo avaliação de qualidade de fertilizante normal, de corretivo, enfim. Se a gente está falando de nutrir a planta com essa operação, são itens aí bastante importantes que eu queria acrescentar aí acho que nos pontos que o Faroni e o Cristóvão colocaram. Ô, Rapito, se você me permite só um comentário, é o seguinte, nós estamos optando por não fazer nada junto com a vinhaça no momento. Então, nós estamos primeiro aprendendo a trabalhar com a vinhaça, porque tem muitas dúvidas ainda com relação a colocar inseticida, colocar fertilizantes, né? Você vê, 2 litros do inseticida em 30 mil litros, como é que a gente está trabalhando na linha de ter um outro equipamento junto para aplicar separado. Aproveitar a operação, mas não diluindo, entendeu? Porque o efeito de diluição é muito grande aí. Então, a gente tem essa preocupação. Tem o problema do pH. A gente sabe que hoje a gente, às vezes, está fazendo algumas misturas que a gente não está tentando para isso e está tomando bola nas costas. Então, assim, é um ponto que eu gostaria de salientar. Eu acho que tem um segundo momento para nós, por exemplo, aqui dentro da empresa, né? Ô Cristóvão, Agapito, desculpa, acho que só para... Desculpa. A pergunta que eu ia colocar, Fabiana, você e para o Carlos também, era mais ou menos nessa linha. Como vocês já estão fazendo, ou se tem biofábrica, ou se tem, como o Carlos falou, no carregamento, você faz a inclusão de nutrientes ali, de adubos, a gente sabe que a fábrica, a saída da vinhaça é um ponto só. E você tem mais de uma frente de aplicação. São várias propriedades que você está aplicando. No caso, 3, 4 frentes de aplicação que está sendo levado. Para cada propriedade, o caminhão que está sendo deslocado do carregamento para levar para localizado, ele vai com um ponto já definido, a adubação dele já vai específico para aquela fazenda, cada carga é feita, ou é um pacote que distribui? Como é que funciona dentro das organizações de vocês? Eu vou aproveitar que eu estou com o microfone aqui, que eu queria só na verdade, reforçar o ponto que o Cristóvão colocou. Eu acho que ele está extremamente correto. A gente tentou fazer mais ou menos nessa linha também, Cristóvão. Às vezes, quando você olha a fatia toda, economia, tem todas essas discussões, dá vontade de fazer tudo de uma vez, né? Só que acho que está perfeita a colocação, a gente pensa também aqui na Raizen dessa maneira. E os passos que a gente que a gente vem seguindo são esses, né? Começamos então só com a vinhaça e aplicando sólido. Num segundo momento, a gente comprou o fertilizante líquido e enriqueceu a vinhaça comprando fertilizante. A gente ainda está nessa fase de transição, né? Tem usinas que a gente compra o fertilizante, e aí já emendando um pouco com a sua pergunta, Wilson, Agapito, e tem usinas que a gente já fabrica, né? Então, a gente tem fábricas lá em Jataí, e aqui em Araraquara, a gente tem um cronograma de expansão de fábricas aí dentro dos polos da Raizen, né? Numa sequência aí dos próximos 3 anos. E aí é muito importante isso mesmo. Acho que a usina, a unidade, ir pegando confiança em cada etapa dessa, né? A gente ir dando um passo de cada vez, porque de fato a gente percebe que se não tiver uma maturidade da operação, sair fazendo o enriquecimento da vinhaça já logo de cara pode ter algum prejuízo de produtividade no canavial, porque eu preciso acertar a linha da cana, né? Então, assim, é lógico que tem tecnologias de RTK, tem várias tecnologias aí que podem nos ajudar, mas a maturidade da operação, como foi comentado aqui, é muito importante. Eu vou dar um exemplo. De manobra, como o Faroni colocou. Se a gente não tiver capricho na manobra, principalmente quando a gente está falando de tratores, que são grandes, são os equipamentos, trator mais aplicador é muito grande. Fica mais ou menos o tamanho de um trator com uma plantadora, então é grande. Se a gente não tiver o capricho na manobra de entrar, voltar e tentar dar ré, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de pisoteio, a gente está falando que vai deixar de adubar 4, 5% do canavial quando você considera a borda do talhão. Então, assim, esse é um ponto, e aí, que dentro dos pontos de atenção, que a gente vem discutindo com as unidades aqui dentro, e é por isso que tem que avançar aos poucos, e tem que avançar nas unidades onde tem essa maturidade, a gente fala muito da questão do capricho, porque é só dessa maneira que, de fato, a gente vai conseguir trazer e
lá na balança, que no final das contas é o que importa, a gente vai conseguir trazer o TCH a mais que a gente vê, que a gente tem visto, né? E aí, acho que para finalizar, o ponto que você falou das fábricas, né? Fábrica ou, no caso das usinas, que a gente está comprando líquido, porque, de novo, a gente concorda muito com esse ponto do Cristóvão, a gente vai indo em transição, em fases, né? Até porque, pelo número de usinas nossas, a gente não faz sentido avançar e fazer as coisas tudo de uma vez. Na nossa visão, a gente pretende ir coletando os ganhos por etapa. Então, como que a gente faz? Tem usinas, Agapito, que tem um ponto de carregamento, de vinhaça. E aí isso depende muito do raio médio da usina, do tipo da vinhaça. Então, tem usinas que tem 4 pontos de carregamento, 3, então, enfim, a gente tem um universo bastante diversificado. Então, o que a gente tem nesses pontos, o que a gente faz a gente coloca, leva nesses pontos o fertilizante pronto, aí é só fertilizante, eu tenho uma carreta estacionária que tem um fluxômetro, que fica abastecido desse fertilizante para poder aí injetar e enriquecer a vinhaça nesse ponto, porque assim meu transporte fica mais barato. Então, assim, eu tenho situações onde de fato eu pego direto da fábrica e levo, porque eu tenho um único ponto de abastecimento que é junto da fábrica, e tem situações que eu preciso deixar as estacionárias ou o pulmão, que a gente chama, só com fertilizante para poder diluir na vinhaça e aí levar para o restante das fazendas. Tá? Acho que é um pouco disso. Roberto, queria colocar alguma coisa? Sim. Eu acho que um evento bacana, uma sala interessante, é justamente dessa forma, sabe? A gente tem que falar das flores, mas tem que falar das dores também. Né? E me permitam agora entrar, como eu já falei, não tenho um modal aqui, mas eu sinto que esse modal de aplicação localizada, caminhão, trator, esse casamento, o peso da logística vai ser fundamental. Né? E logística nada mais é que volume por tempo, ou peso por tempo. Anteontem teve um fórum interessantíssimo no evento aí sobre balança, né? Lei da balança e peso, e a gente está esquecendo, e lá naquele fórum colocou-se como uma característica fundamental do setor, que está se usando isso inclusive para tentar trazer algum benefício para a gente, é a baixa concentração da carga nossa, né? Quando a gente estava falando em cana, que na verdade nós estamos transportando um volume muito grande, mas que tem 15% só de açúcar, que é o produto que interessa ali de sacarose. E agora nós estamos falando de um negócio o dobro pior, né? 2 vezes pior. Não mais do que o dobro, porque é 4,5, 5, e nós estamos transportando de volta para o campo. Isso não é uma coisa a se desconsiderar. E nós estamos falando de levar para o campo com equipamento que também vai estar fora da norma atual, hoje vigente, de 74 de PPTC. Quer dizer, nós vamos estar colocando a nossa exposição um pouco maior. Ou se a gente tiver que trazer essa composição para levar a vinhaça para um volume que hoje enquadra na norma de 74 PBTC, o volume vai cair assustadoramente e aí o custo exponencialmente vai para cima. Então, essa é a que eu chamo a atenção, porque de repente, né, Wilson, esses fóruns se alinham com relação à logística. E também discordar um pouco do companheiro que a coisa não é tão simples assim, né? Que se já transportar cana já tem essa série de problemas, nós estamos falando agora de transportar líquido, que só pela característica física já é um pouquinho mais complicado, e ainda um líquido com certo potencial de dano ambiental. Então agora nós vamos estar, além de estar colocando em risco o operador, colocar em risco também o meio ambiente e os transeuntes. Nós vamos de novo estar com um nível de exposição um pouco maior. E quanto a enriquecer, acho que a Fabiana colocou muito bem isso, né? Não é simples também, porque você vai ter que fazer reatores, trabalhar com quelatizados, porque a precipitação, provavelmente entupimento das arruelas, do bico da bomba, que a gente já sabe disso. Então, nem tudo são flores, e eu acho que tem ainda questões aí em aberto. Uma delas é essa questão, por exemplo, do peso, da logística. Só um detalhe, desculpa, termino já. Olha que interessante. Vá hoje experimentar fazer uma transposição de um córrego de uma forma correta, com licença, com
né, com autorizações dos órgãos competentes. Vai ver se é fácil. E vai falar que a tua transposição é com vinhaça, seja ela in natura ou enriquecida. Não é fácil, pessoal. Quem já fez sabe disso. Heróis são aqueles nossos antecessores que deixaram uma rede de 9 mil, 17 mil hectares com transposições prontas. Se eu perco uma dessas hoje, eu vou ter muita dificuldade de refazê-la, porque não se enquadram mais. Ou vamos ser mais simples, experimenta atravessar uma estrada pedagiada com vinhaça, seja por cima ou seja por baixo. Aliás, um parênteses interessantíssimo. Quando você vai... nós estamos sendo metralhados lá no transporte de cana, porque o trem tipo de uma composição é de 74, né? 74 toneladas de PBTC. Só que quando você vai fazer uma obra subterrânea debaixo do Anhanguera ou de uma SPU-91, eles exigem que você faça a obra com capacidade para suportar 150 toneladas de trem tipo. Então, olha para você ver, né, isso. Que contrassenso, né? Na hora de você transitar em cima da rodovia, você não pode pôr mais que 74, porque você vai estar colocando em risco as obras de artes, o pavimento. Mas na hora que você tem que fazer alguma obra que você precisa para transpor aquela rodovia, você tem que construí-la com 150 toneladas de trem tipo. Então, são detalhes que parecem ser pequenos, mas na hora de um pensamento estratégico, de você optar por um modal ou por outro, tem que ser considerado. É isso. Com certeza, Humberto. Mas é... Não, pode falar, cara. Pode falar. Só, Humberto, eu continuo achando que não é tão complicado. Como em toda usina, toda indústria, existem desafios, tá? Eu acho que as dificuldades eu faço uma leitura como desafio. Claro que no dia a dia tem muito de se fazer, mas processos de inovação, adoção de tecnologia, é no dia a dia que a gente resolve os problemas. Então, assim, nós estamos fazendo isso há um bom tempo já, né? Claro que essas dúvidas, será que o fertilizante não precipita, não segrega? É uma dúvida que a gente passou também, né? Essa questão de carregamento, você vai carregar no ponto mais próximo. Se você tiver 4 pontos, você vai ter que ter 4 fábricas ou 4 de 2, sim. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, nós temos 2 unidades que são juntas, a gente tem uma fábrica de fertilizante que produz para as duas. Então, eu já levo o produto acabado, concentrado, que na segunda unidade ele só é misturado junto com a vinhaça. Então, quando eu coloco aqui que eu vejo que não há dificuldades, é que eu vejo que é um processo que ele já é comercial. Os equipamentos, eles já são comerciais. Os treinamentos, eles já estão disponíveis aí, os POPs, né? A gente já conhece os tempos, essa questão se vai misturar fertilizante ou defensivo, estão sendo estudadas, né? Plenamente compreensível e correto essa questão de você primeiro aplica vinhaça, depois mistura fertilizante, depois, se realmente funcionar, que é uma coisa que a gente ainda está testando também, a questão de usar defensivo, como o Cristóvão falou, realmente é um volume muito grande para se aplicar, mas é um volume que vai pegar, por exemplo, todo o sistema radicular. Então, você imagina se você tem um defensivo muito bem distribuído, numa projeção de 30 centímetros do lado e 30 centímetros para baixo, pegando ali aonde está a vinhaça. Imagina a gente fala de qualidade de distribuição de fertilizante, por exemplo. A distribuição de fertilizante de vocês em superfície é 100% perfeita? Entendeu? Se você vai adubar numa época de chuvas, não vai ter escorrimento superficial. Ou senão você vai ter uma operação mais pesada para riscar o solo, enterrar fertilizante, você vai ter uma... Então, assim, volto a dizer, quando eu falo que eu não vejo grandes dificuldades, eu não vejo empecilhos técnicos operacionais que limite qualquer unidade de começar a fazer, mesmo que num projeto piloto. E cada unidade é de um jeito, porque as vinhaças são diferentes, as produtividades são diferentes, os teores de K2O são diferentes, tem muita coisa que tem que ser olhado para dentro antes de olhar para fora. Por exemplo, todas as águas da indústria, flegmassa, condensado, qualquer outro tipo de água, está separado da vinhaça? Você já tem uma vinhaça aí menos diluída. Antes de falar de concentração, falar de o mínimo de diluição possível, né? Outra coisa, o Cristóvão falou, eu concordo com ele. Hoje, se você pegar o preço do quilo de potássio aí, com $1 de 5,50, né, é um negócio praticamente impraticável. Eu me arrisco a dizer que hoje a gente está conseguindo adubar bem cana e ter produtividades altas
porque a gente está conseguindo fazer um bom uso dessa vinhaça, né? Então, assim, se eu dei a entender, falar que tudo é fácil, que tudo é um mar de rosas, não é. Mas eu digo e insisto que é um caminho muito bom, a Biosev tem ótimos resultados com isso, e a minha recomendação é, comece, mesmo que num modelo menor, né, para experimentar, que os resultados, na maioria das vezes, eles são muito bons, e eu entendo que um ponto importante é você ter uma equipe, você tem que pegar uma equipe muito boa, treinar muito bem ela, porque a questão ela é realmente logística, é um problema de logística, né? A parte técnica está resolvida, a grande questão é como que você faz isso de uma forma logística que você consiga atingir a maior forma possível, tendo benefícios agronômicos e econômicos. Esse é o ponto, tá? Agapito, você me permita? Posso? Pois não, Léo. Bom, é somente fazer algumas considerações aí que vocês enfatizaram. Praticamente, esse modal é uma... Travou, Leonardo. Não, travou, Leonardo, nós não estamos te ouvindo. A hora até ele voltar aí, cara, a provocação foi proposital, tá? É que nós estamos, eu estou olhando no comments aqui, nós estamos com 120, 140 pessoas atendendo. E é natural do ser humano, quando chega no objetivo, comemorar. Ele não lembra das lascas de couro que ficou para trás do caminho, né? Então eu parabenizo e até assim, a experiência que vocês passaram vai servir para muita gente. Mas de vez em quando é bom lembrar as lasquinhas de couro que você largou para trás. O Léo voltou aí. Estamos aqui o Agapito, aí só para, acho que para reforçar o ponto, acho que eu quis trazer também um pouco dos pontos de atenção, e aí para corroborar um pouco com o que o Faroni disse também, ele pode ser num primeiro momento, né, Faroni, trabalhoso, porque você tem que pensar em toda a estratégia, mas as vantagens que a gente vê, acho que a gente colhe, têm sido superiores, por isso que a Biosev avançou tão rápido, por isso que a gente aqui na Raizen também pretende escalar e, como eu falei, chegar a 80% da área, né, com o manejo de vinhaça. Então, mas todo projeto, né, toda mudança de conceito de operação que a gente vai fazer tem os benefícios e tem os pontos de atenção, mas eu concordo com o que o Farani falou. O importante é que as usinas comecem, testem na sua realidade e vai adaptando, né? Eu acho que a gente tem outros grupos que estão bem avançados em relação a esse manejo. Acho que pode contribuir um pouco, sim, para quem está começando aí. O Léo voltou aí, Léo? Sim. Não, era só a questão desse novo modal que nós estamos aí iniciando. Vale ressaltar mesmo que, conforme o Faroni comentou, que é semelhante ao CTT, a questão logística mesmo, é o que vai demandar aí dos profissionais que estão adotando essa prática, né? E sem contar aí o alto investimento. Nós estamos investindo aí 44 milhões de reais nesse modelo. É uma quantidade grande de equipamentos, né? Então, nós estamos falando de 37 tanques, 30 caminhões, 20 aplicadores, então que isso aí deve ser considerado. E uma outra questão, não é o nosso caso, nós não possuímos fornecedor de cana, então praticamente toda cana que entra é nossa própria, né? E quem tem esse modelo, né, de fornecimento de cana, eu sei como é que é o estado de São Paulo aí, a concorrência é muito grande, é uma oportunidade para estar fidelizando o fornecedor numa negociação de cana, oferecendo tanto o serviço para ele, como também, eu sei que tem fornecedor em São Paulo que tem isso, que ele adquiriu a estrutura de aplicação de vinhaça localizada e a usina fornece a vinhaça para ele. É claro que é inserido dentro do PAV, mas é uma prática também a ser adotada pelas grandes empresas que possuem fornecedores de cana, justamente aí porque
eu sei o quanto é concorrido aí essa matéria-prima no estado de São Paulo. Beleza. Mas a gente sabe, né? O setor ele é resiliente, né? Nós estamos aí há bastante tempo tocando na questão da logística, da legislação, né, Humberto? Quem acompanhou o debate lá sobre peso, viu a colocação do Mário da Ciamig sobre o projeto de lei e tal. Você pegar o artigo 110 lá, foi muito bem colocado pelo Mário, onde você está tentando fazer alguma coisa voltada especificamente ao setor, com uma resolução que fuja um pouco daquilo que o CONTRAN vem falando, que ser um negócio muito específico, sazonal, trajetos definidos. Então, é aquilo que nós colocamos, né? Então, todo mundo está buscando. Então, é começar. Eu acho que o caminho é esse mesmo, é começar os pilotos de uma maneira ordenada, como o Cristóvão falou, vamos aguardar, vamos testar. A Ryzen já fez esse processo, a Biosev já está nesse processo também, o Léo está entrando nesse processo. Nós ainda estamos aguardando um pouco como a São João também, para chegar no denominador. Era um ano para se começar isso, mas com a questão da pandemia acaba se restringindo algumas visitas, algumas coisas, você começa a deixar um segundo plano. Mas eu acho que o setor ele se movimenta rápido, ele busca soluções. A questão que vocês comentaram, a questão agronômica, ela já está definida, ela já está esclarecida, já como colocar, o que colocar, é mais a questão operacional mesmo que a gente tem que bater e chegar num denominador para ter um custo adequado e não estar encarecendo, ao invés de estamos deixando o molho mais caro que o frango, né? Então, eu acho que não podemos chegar nesse ponto também. Uma última colocação que eu tinha para colocar aqui, foi comentado algumas vezes aí, o Cristóvão colocou, da distância e tal. Qual seria o raio máximo indicado aí, que vocês acham que poderia ser? E numa comparação aí, a relação de custo de aplicação, se tem alguém que tem algum número que possa ser colocado, isso é mais vantajoso, não é? Teve algumas perguntas de custos aí que o pessoal andou perguntando, do custo, da diferença de custo de metro cúbico da aplicação entre localizado e aspersão. Se ele chega a ser, com todo o investimento, ele chega ainda a ser vantajoso você ter essa colocação. Eu peço para os que já têm a experiência, se puder comentar. Gapito, eu obviamente não vou entrar em detalhes de valores, mas o que eu posso dizer é que sim, né, hoje, pelos custos que a gente tem de adubação mineral, pela produtividade que a gente tem e a dose que a gente teria que fazer, faz muito sentido ter a vinhaça localizada. Ela é mais barata que a adubação mineral, e assim, nós temos várias unidades com diferentes teores de potássio de diferentes distâncias, né, mas essas distâncias comentadas aí pelo Cristóvão de 42, 45, 50, são distâncias normais onde a gente leva a vinhaça para fazer aplicação localizada, tá? Nunca faço a comparação em relação à aspersão, mas assim, sempre em relação à adubação mineral, né, e realmente tem feito muito sentido. E se você olhar para as áreas das usinas aí, quem tem a maior parte das áreas dentro de um raio de 50 km, você pode ter certeza que vai fazer 100% dessas áreas. Só contribuindo aí, o Agapito sabe muito bem, o Humberto, né, que é mais da área da operação, né, eu tenho experiência também um pouco nas duas áreas aí, tanto na agronômica como na operação, mas é o seguinte, hoje aqui na usina, o aplicador de vinhaça, ele é prioridade para não parar igual a colhedora de cana. Porque cada hectare que ele deixa de fazer, na veia, é o dinheiro que você deixou de gastar, entendeu? E outra, acho que ontem no fórum do peso da balança foi citado, né? Nós não temos estoque de vinhaça, né? Nós vamos acabar a safra, daí 2 dias acabou a vinhaça. Então, é uma matéria-prima hoje que nós temos que aproveitar da melhor forma. É bem mais barato. Eu não estou lembrado agora, que eu não peguei o trabalho, mas eu posso depois ver. O payback disso, acho que era 2 anos e alguma coisa. Assim, você já sai já ganhando de 1 a 0, vamos dizer assim, né?
Agora, o Humberto tem razão, né? Nós temos que estar ligado nesse assunto aí da regulamentação do trânsito, toda essa polêmica aí. Mas, agronomicamente, não há dúvida que é um excelente instrumento de manejo aí. Pessoal, aqui na Raizen, acho que os valores são muito parecidos até com o que o Farone e o Cristóvão colocaram. De novo, vai depender muito da usina, porque a gente tem usinas que têm um preço de operação diferente de outras, né? Então, mas a gente consegue levar também a vinha assinatura aí até 40, 45, dependendo tem usina até 35, então por isso que, de novo, é importante tratar caso a caso, né? E concordo também com o que o Farone colocou, a gente compara sempre o custo ou com a vinhaça caminhão, ou, né, normalmente a gente compara com a fertilizante, que é a mais usada, e de fato a gente vê aí custos até esses raios que eu coloquei, abaixo aí 10, 15, até 18%, dependendo da situação e dependendo da usina. Então, de fato, são números bastante expressivos em relação à redução de custo também, né? Falando da vinhaça concentrada, aí a gente brinca, o céu é o limite. Toda a situação que a gente compara, a gente tem 3 usinas, né, concentrada, as situações que a gente compara sempre é mais barato, né, independente do KM que a gente trabalha. Mais uma pergunta aí do Thiago Pivetta, eu acho que vai, acho que para a Fabiana e para o Carlos. Ele põe aqui que nas condições de Goiás, a água da vinhaça residuária é muito importante para a brotação. Tem algum trabalho que mostra efeito positivo da vinhaça localizada na brotação na seca? Como você comentou que vocês têm unidades em Goiás que devem estar fazendo essa localizada, ou não sei se no Mato Grosso do Sul, na seca também, da Biosev. Tem algum trabalho já que mostra esse efeito positivo na brotação na seca? Pois não, Humberto. Presidente, me permita só uma parte, fechar a questão de custo, né, que eu acho importante salientar para os colegas e as pessoas que estão ouvindo, que eu acho que a gente precisa fazer 3 análises de custos, né, no estudo, na avaliação para essa metodologia. Uma é substituindo o modal de aplicação, que todo mundo já tem algum, né? É aspersão pura para caminhão e localizada, ou é caminhão e aspersão para caminhão localizada. Esses já seriam 2 rotas. E outra, como o Fabiano lembrou bem, que realmente essa é a rota do payback, é para você fazer a substituição do químico por vinhaça, não é? Porque a gente precisa estar atento para isso, porque se você já está fazendo um modal, você vai simplesmente trocar de modal, o payback, eu imagino, de novo, não estou no sistema, que seja um pouco mais difícil, porque você já tem os benefícios, né, da irrigação, da fertilização, você já está usando a vinhaça, você só vai mudar o jeito de aplicá-la. É só isso chamado de atenção. Fabiana, Carlos, poderia falar alguma coisa sobre essa questão de Goiás? Agapito, eu vou falar sobre a nossa unidade de Minas, que talvez tenha a estação de seca e o déficit hídrico mais acentuado, tá? Volto a dizer o que eu disse antes, né? Essa questão da homogeneidade de brotação e da uniformidade inicial de brotação, ela é muito grande e muito visível, tá? Isso daí é uma coisa que o pessoal da unidade me liga e fala assim, impressionante essa questão de como o canavial vem diferente de quando a gente só fazia adubação mineral, tá? Em termos assim, essa brotação inicial e homogeneidade de brotação vai trazer um grande salto de produtividade lá na frente? Isso depende muito. Por exemplo, nós estamos num ano muito seco, né? Possivelmente a gente vai ter alguma perda de perfil em áreas de sequeiro, porque está seco demais. O canavial não pode ter alguma falha, né? Quando você tem essa aceleração aí dessa brotação, a soqueira brota fica quietinha ali esperando a época das chuvas, com certeza você vai ter um canavial melhor estabelecido para a próxima safra, tá? Então isso daí é o ponto que a gente observa aqui. Perfeito, eu tinha até comentado já também esse ponto e a gente, sim, ali em Goiás a gente consegue ver diferenças no perfilhamento e concordo com o ponto que o Farone colocou. Isso ainda vai depender
de vários fatores que vão acontecer na lavoura até chegar lá no momento da colheita, mas como a gente percebe diferença de produtividade no final, provavelmente esse é um dos fatores que está influenciando. A gente sabe que perfilhamento é um dos fatores que influencia na produtividade final. Então, Goiás, até mesmo ali na região de Garapava, que a gente tem a unidade Junqueira, que entrou esse ano na expansão, já está fazendo a aplicação. Ali a gente tem um inverno muito concentrado, realmente é muito determinado, muito seco, então a gente começa a perceber diferenças. Na própria região de Araçatuba, onde a gente também expandiu o ano passado e esse ano, a gente começa também a perceber. Então, acho que corrobora muito com esse ponto que o Faroni trouxe, a gente consegue ver isso também nas nossas áreas. Né? Bom, tá ok, pessoal. Estamos, acho que com o horário já avançando. Eu queria que vocês fizessem as colocações finais de vocês agora aí sobre o que nós comentamos, os debates aí. Cristóvão, vamos começar por você aí, para a gente finalizar e depois passar a bola para o Felipe. Eu gostaria, a gente não vai ter tempo de discutir, né, mas saiu um comentário sobre pisoteio aí no começo e a gente acabou não evoluindo. Mas é assim, né, aqui a gente recolhe palha. Eu estava contando aqui as vezes que passa equipamento dentro do talhão, eu contei 16 vezes. Então, é assim, o pisoteio a gente tem que controlar o tráfego para ele não pegar na linha de cana, né? Que é o que nós estamos fazendo forte aqui. E não vai ser essa operação que vai comprometer aí o resultado aí lá na frente. Mas realmente é uma preocupação, né? Acho que o Humberto falou disso. E tudo que a gente puder fazer para reduzir o efeito do pisoteio, mesmo que na entrelinha, a gente tem que correr atrás. Eu acho que isso é um ponto de atenção. Ele leva 8 ruas, né, esse equipamento, então você tem a cada 20%, é isso, né? A cada 25% você tá trafegando ali para poder aplicar a vinhaça nas linhas aí. Esse é um ponto que eu gostaria de deixar também como um ponto de atenção. E gostaria de agradecer aí o convite da UDOP, né, na pessoa da Vanessa, do Salib, de toda a equipe aí, né? Felipe, né? Felipe aqui eu não conhecia, mas estou tendo o prazer de conhecê-lo agora. E espero ter contribuído, né? Se alguém tiver alguma dúvida que a gente possa discutir depois, estaremos à disposição aí. Parabéns, Agapito. Você é um excelente moderador, viu? Muito bom, muito bom, muito boas as discussões. Eu acho que levantou pontos fundamentais. Eu acho que está muito eclético aqui as situações de cada companhia, né? Presidente, não é coordenador. Presidente Agapito. São modalidades, são modais diferentes, são situações temporais diferentes, de empresas operando, de outras olhando, de outras entrando e de outras já em plena operação. Então, eu acho que isso enriquece muito a discussão. Nosso trabalho todo aqui nasceu de uma visita que nós fizemos lá na Alta Mogiana. Né? A Alta Mogiana está um pouco na frente de tudo isso que nós estamos falando. Eles têm já esses resultados da brotação melhor, tudo, viu, Foroni? Eles já têm isso medido. Mas realmente o pessoal do campo dá o feedback que a brotação é bem melhor aí nas fazendas onde a gente usa a vinhaça localizada. Tá bom? Gostaria de agradecer aí a oportunidade e vamos em frente. Com certeza. Leonardo? Bom, Gabito, prazer participar desse fórum, né? Novamente agradeço você, agradeço aí toda a equipe do UDOP, Salib, a Vanessa pela oportunidade de participar. E gostaria só de enfatizar que no último levantamento que nós fizemos, justamente para adentrar essa tecnologia, nós levantamos em torno de 12 grupos, grandes grupos que hoje utilizam essa tecnologia. Dentre eles, nós temos aqui participantes. E eu vejo que, ao longo do próximo ano, mais unidades, mais grupos vão adentrar e nós teremos aí muito mais informações que nós temos hoje com essa tecnologia, com essa modalidade de aplicação. É o que continha. Então, Carlos? Bom, Agapito, eu queria agradecer novamente aí ao DOP pelo convite, meu nome, em nome da Biosev. Espero
ter podido contribuir, né, com algumas dúvidas. Me coloco à disposição, se alguém depois quiser entrar em contato comigo, né, para abordar sobre o tema. Eu acho que eu deixei transparecer bastante isso. Eu sou um entusiasta do uso de vinhaça e também do uso de vinhaça localizada. É um negócio que desde a época de CTC a gente estuda essa questão de complementações com adubação, né, que tipo de fonte de nutriente utilizar, né, e quando eu tive a oportunidade de, dentro da empresa, né, de trazer esse projeto para a área comercial, para a área aplicada e ver os resultados que ele tem, eu tenho uma convicção muito grande de que esse é um caminho, né? Talvez não seja o melhor, talvez daqui 2, 3 anos a gente possa estar discutindo algumas outras coisas, mas hoje, numa visão de futuro próximo aí, a vinhaça localizada, ela é uma realidade. Todos os desafios que ela pode trazer, mas ela é uma realidade que vai trazer benefícios agronômicos e benefícios econômicos para as empresas, tá? Obrigado mais uma vez. A gente agradece. Fabiana? Pessoal, também queria agradecer aí ao Agapito, também concordo, viu, com o pessoal aqui, ele foi um excelente moderador, conduziu muito bem aqui a gente, agradecer aí ao DOP pela oportunidade de poder compartilhar um pouco o que a Raizen tem feito e com a nossa visão. Acho que ela é compartilhada também com essa visão que o Carlos colocou, que o Faroni colocou. A gente vem avançando e também acredita muito que essa é uma modalidade que veio aí para estabelecer avanços em relação a questões ambientais, avanços em relação a custo e em relação à produtividade. Acho que são os três pilares principais aí que ela pode nos apoiar, que ela pode nos ajudar. Então, acho que é isso. Queria agradecer então em meu nome, em nome da Raizen, por poder participar aqui e discutir com vocês esse tema. Obrigado. Humberto? Pessoal, é sempre um prazer renovado encontrar, né, os amigos antigos, porque velho não tem ninguém aqui, e os novos, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento bastante particular. Uma é o próprio evento, né? Dificilmente nós nos veremos de novo na Terra do Boi. Eu acho que isso vai ser consagrado daqui para frente, né? Essa nova forma que a pandemia está nos ensinando, eu acho que esse é um dos aprendizados que ficarão. E outra oportunidade, todos nós fomos em diversos seminários e presenciais, nunca teve uma sala com mais de 100 participantes, a não ser na abertura e no encerramento, né? Então, acho que essa oportunidade é ímpar, né, de discussão. E sobre o tema em questão, eu tenho absoluta certeza que nós estamos diante de um ponto de clivagem, um ponto de inversão muito, muito importante, porque esse tema da vinhaça agora está como teve no passado a cana crua, né? E que, se não por questões técnicas e agronômicas, nós seremos instados a mudar por questões ambientais ou de relacionamento com órgãos públicos, não tenho dúvida disso. Então, parabenizo, o setor sempre foi assim, né? Quem sai na frente paga o pato, né? Eu acho que e também o setor tem essa característica, não há limitação de se mostrar o que deu certo, o que deu errado, aonde que tropeçou e aonde que deu bem. Eu acho que isso é importante a gente manter sempre vivo. E eu faço um pedido para que nos próximos fóruns que me convidaram não me convocar para ser o profeta do Apocalipse. Até por não ter o sistema aqui e estar nesse momento de decisão, tenho mais dúvidas do que resposta. Muito obrigado a todos, eu agradeço aí o DOP, ao Salib, e parabenizo por esse evento. Obrigado, Humberto. Agradecer vocês novamente, Humberto, Cristóvão, Fabiana, o Léo, o Carlos. Eu acho que a contribuição de vocês foi muito grande mesmo. A gente vê pelos comentários que estão caindo aí. O fórum é um fórum de inovação, é uma inovação, a vinhaça localizada é uma inovação. Alguns, como o Humberto falou, saem na frente, pagam mais caro para ver, e nós, os mais conservadores, vamos atrás depois para buscar as melhores opções. Então, eu acho que plantou uma semente, eu acho que é uma coisa, como foi falado, daqui 2 anos pode já ter mudado alguma coisa, mas é uma semente plantada, o objetivo, eu acho que foi alcançado, é mostrar para quem não está ainda, que eu acho que viabiliza, vale a pena
fazer seus estudos pilotos para começar esse trabalho, numa velocidade uns maior, outros menor, mas começar. Eu acho que se não entrar numa modalidade dessa, tá sendo retrógrado e ficando parado lá atrás, no tempo da vinhaça, onde você tinha que abrir reguinho de enxadão para ela correr no meio do canavial, para não ficar a posse. Então, acho que temos que evoluir. Está aí o exemplo de quem já está praticando, e nós que estamos entrando. Sua colocação, Humberto, foi proposital, porque a gente sabe que você tem uma vasta experiência e também ainda não entrou, mas é a mescla das experiências com as inovações e com os questionamentos é que a gente chega nas conclusões. Não é nem tudo mil maravilhas e não é tudo ruim também. Então, eu acho que essa colocação mesclada dos fóruns que teve na UDOP aí, com pessoas que já com uma certa experiência, com outros que já estão buscando aquelas inovações e ainda não passaram, às vezes, processos mais traumáticos que a gente passou num futuro tão breve, num passado tão breve, acaba dando uma visão para quem está, como você falou, mais de 100 pessoas aí, era sempre tá começo e final. Então, eu acho que hoje, você segurar 2 horas aí, 100 pessoas numa tela, olhando e ouvindo os especialistas falando aquilo que foi colocado, isso aí engrandece muito. Felipe, eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome da usina Santa Isabel também, ao DOP, na pessoa do Salib, do Mauri, da Vanessa, de toda a equipe, todo o apoio prestado pela estrutura, pelo suporte do TI, pelo pessoal da frente da UDOP. Eu acho que são esses eventos que engrandecem o nosso segmento. E deixo a palavra com você agora, Felipe. Eu reforço o agradecimento em nome da equipe da UDOP, o Carrara, a Fabiana, o Carlos, o Leonardo, o Cristóvão, muito obrigado. Como o Carrara disse, obrigado, presidente Agapito, foi excelente a moderação, e a gente sabe o esforço que o senhor fez para estar aqui conosco. Muito obrigado, viu? Queria convidar todos para o nosso próximo painel, que começará às 1h30, na sala de inovações e solo e planta, com o tema Inovações nos Programas de Melhoramento de Variedades, em busca da produtividade de 3 dígitos. Agradeço a todos, um bom almoço. Tchau, tchau. A cana não nasceu no Brasil, mas fez do Brasil a sua casa. Muito antes das grandes colheitadeiras cruzarem esse chão e das modernas usinas dominarem o horizonte, nosso açúcar já conquistava o mundo. Trazendo divisas, gerando progresso, virando sinônimo de Brasil mundo afora, num ciclo que parecia não ter fim. Mas não ficou por aí, pois a cana é forte e generosa como a nossa gente. E o que era só alimento virou combustível, energia e bioplástico. Soluções sustentáveis, abundantes e ecológicas, feitas para um mundo que não pode parar. Exatamente como um canavial. Safra após safra após safra. Por isso, tão importante quanto cuidar da sua cana hoje é estar preparado para os desafios do amanhã e contar com a parceria de quem está sempre olhando lá na frente, pesquisando, desenvolvendo, trabalhando cada vez mais ao seu lado para levar soluções inovadoras e sustentáveis de um amplo portfólio de produtos que protege sua cana, do plantio à colheita. Tudo para que você tenha uma produção abundante, rentável e com matéria-prima de alta qualidade, hoje e sempre. Porque o futuro da cana é como o da sua próxima safra. Para colher bem lá na frente, é preciso plantar certo agora. E para nós, acreditar no poder da cana é mais do que valorizar quem a produz, mas inovar cada vez mais para que o setor não pare de crescer. Linha Cana Corteva AgriScience. Ao lado de quem produz, hoje e amanhã.